Até o capitão veio conversar comigo, o coronel, falou, pô, Miguel, o que aconteceu? Porque eu falei que ganhava e agora você ganhou? Aí eu falei, capitão, eu sou militar, né? Eu tenho que ter uma carta na manga. Então, quando eu treinava com ele, eu freava a bicicleta para ele pensar que ele era melhor. Comecei a ter um relacionamento com um técnico do São Bernardo, chamava-se Progresso Ardanui. Era um francês, conhecia muito de ciclismo, ele andava muito com as revistas. Ele morou na Argentina, e o ciclismo argentino já era muito mais possante. E o que ele fez? Ele me colocou numa categoria superior à minha idade. Isso foi no ano de 73, eu ainda teria que correr na categoria juvenil, mas ele me colocou na terceira categoria para não confrontar com os ciclistas dele, já que correriam na mesma categoria. Para mim já foi isso uma dificuldade muito grande, porque teria que competir com os melhores ciclistas, porque na época a terceira, segunda e primeira categoria corriam todos juntos com quilometragem separada, mas a média velocidade eram de todos iguais. Isso me beneficiou, porque me motivou a treinar muito mais para poder chegar nos pelotões junto com eles e ter um incentivo, né, que eu queria mostrar realmente que eu era bom. E foi indo terceiro, quarto, quinto. Eu sempre lembrava que quando eu comecei eu era o último no pelotão. Tinha eu e mais um rapaz lá de Santo Amaro, quando a gente ia correr, era o último, ele era o último, era o último. Mas aí de repente eu comecei a treinar bastante mesmo, fui perdendo bastante quilos e comecei já a ganhar na terceira categoria. E qual foi a minha surpresa? Que no mesmo ano o técnico me colocou na segunda categoria. Aí eu passei a ter mais dificuldade, porque a segunda e a primeira categoria terminavam junto, na mesma quilometragem. E eu teria que acompanhar os melhores ciclistas do estado de São Paulo, que corriam os melhores. Todo domingo nós teríamos que correr. E aquelas corridas, a maioria das corridas na época, de ano de 73, eram todos no interior. Então nós levantávamos 3h30, 2h30 da manhã, ia para o alojamento da prefeitura, subíamos numa Kombi, todos, 10, 12 ciclistas, e viajávamos 100, 200, 300 quilômetros para poder competir. Nós chegávamos na competição assim já 7h30, 8 horas da manhã, já largava a corrida, e 1 hora da tarde nós estávamos voltando, e era desgastante, porque a maioria dos ciclistas eram do interior. Então nós tínhamos esse obstáculo. Mas isso me motivava, principalmente porque eu não tinha o incentivo total do treinador. Ele passava alguns treinamentos, mas não passava o pulo do gato, que é o que eu precisava. E a minha maior surpresa foi no ano de 74, que eu tinha completado, estava para completar os 18 anos, e eu fiz o alistamento militar e fui dispensado, porque aqui onde eu morava em Diadema, era um tal de município não tributário, então ninguém servia exército. Mas de repente chega uma carta do exército, do 2º Batalhão de Guardas no Ipiranga, me convocando para comparecer lá. E eu fiquei assim meio assustado, porque exército naquela época se falava muito em ditadura, essas coisas. Mas o meu pai ficou motivado, ele acreditou que realmente poderia ser por eu ser ciclista. Aí eu, antes de comparecer lá, meu pai muito Caxias, né? Já cortou meu cabelo meio americano, tipo do exército. E quando eu compareci lá no quartel, me apresentei, eu fui motivo de muita gozação, porque naquela época existia muito grupo terrorista, e ficavam me aloprando, como fala no quartel, que eu era um terrorista querendo se filtrar, até a hora que chegou a hora da entrevista com o capitão lá. Aí o capitão me explicou que ia existir nesse ano de 74 uma Olimpíada Militar do Exército, e o coronel estava convocando os melhores atletas na faixa de idade, ranqueado na Federação Paulista de Ciclismo. E me convenceu a ficar no quartel. Embora eu dei algumas sugestões para ele, porque o meu esporte de bicicleta é um esporte diferenciado. Você não pode correr a pé, você não pode andar muito,
você não pode marchar. E ele me garantiu que eu não ia fazer nada disso, só ia treinar e correr. E eu entrei no quartel, eu entrei no exército, já fui designado para uma terceira companhia ali no Cambuci. E começou realmente uma coisa totalmente contrária do que um ciclista faz, o que eu fazia, que é correr a pé, fazer exercícios militares e tal. Porque a única coisa que eu fazia anteriormente, eu trabalhava numa fábrica de amortecedor e treinava à noite, 3, 4 horas na noite, sozinho. Mas aí eu tive mais 2 ciclistas que ele foi convocado para treinar, o Legário, que ele era da terceira categoria, e nesse mesmo ano o meu treinador mais uma vez me surpreendeu, me colocou na categoria principal, que seria a primeira categoria na época, o Elite de hoje. E eu comecei a treinar. Então, eu saía, nós temos 3 para treinar, fazia um exercício de manhã da parada militar, que todo quartel tem, depois saíamos para treinar. E saía fazendo, vinha um jipe do exército com um comandante lá, um tenente, um sargento, mais segurança, uma caixa de lanche, e saímos para treinar. Isso foi durante 4, 5 meses, até chegar a Olimpíada do Exército. E eu ali, até então, já comecei a aprender algumas coisas que eu percebia que seria um fator de extrema importância no meu futuro. Então tinha o Farley Pedro Lima, que foi o maior combatente que eu tive no Exército, a gente servia na mesma companhia, e nós saíamos para treinar e disputávamos aquela chegada, aquele sprint final. E eu sabia que eu tinha condição de ganhar dele, porque em algumas provas anteriormente eu ganhei dele. Só que eu treinava e quando fazia essa chegada eu segurava no freio e deixava ele ganhar nos treinamentos. Várias vezes eu fiz isso porque para me guardar, como dizia a Regina na época, uma carta na manga, né? E treinamos ali todos esses meses e toda vez que chegava eu me fazia segundo. Segurava no freio da bicicleta e fazia segundo. Tanto que o coronel, o capitão, todo mundo que acompanhava o ciclismo achava que ele era o melhor pelos treinamentos, né? E isso aconteceu, inclusive teve um treinamento que nós fizemos de Águas de Lindóia até Campinas, e eu larguei ele na estrada, mas depois ele passou no vácuo de um carro e foi embora e ficou em primeiro. E eu fiquei revoltado ainda, discuti até com o coronel, que não era permitido esse tipo de treinamento. Mas tudo bem. Aí chegou a convocação para a Olimpíada, nós fomos para Brasília, no ano de 74, e lá ficamos concentrados como atletas Teve também um campeonato brasileiro de ciclismo em 74, lá em Brasília também, no mesmo junto. E quando nós fomos competir no autódromo lá, largou aproximadamente 40 atletas militares, né? Era só do Exército, não estava nem aeronáutica nem marinha. E a minha vontade era muito grande de competir, porque eu tinha ouvido falar que tinha um sargento do Exército do Norte que ganhava todas as Olimpíadas. E, para minha decepção, esse ano ele não competiu. E teve as corridas, logo de entrada nós fomos embora, largamos, eu, o Farley e o Legário, largamos os outros ciclistas, porque a nossa condição física de ser ciclista aqui em São Paulo era muito melhor do que os outros, e fomos embora. E uma volta para a chegada das Olimpíadas em Brasília, estava no autódromo, tudo cheio de gente, todos militares, estava uma festa, né? E eu vim para a chegada e eu não freiei dessa vez, como fazia os treinamentos, e ganhei com uma bicicleta de vantagem na frente. E foi um momento, eu falei, quando percebeu que ele foi segundo, ele passou gritando, batendo o guidão, como que eu ganhei dele, se eu nunca tinha ganhado. O Olegário sabia que eu era forte, mas também, até o capitão veio conversar comigo, o coronel, falou, pô, amigo, o que aconteceu? Porque eu falei que ganhava e agora você ganhou? Aí eu falei, capitão, eu sou militar, né? Eu tenho que ter uma carta na manga. Então, quando eu treinava com ele, eu freava a bicicleta para ele pensar que ele era melhor. Eu ganhei, e ganho dele sempre que for necessário, porque
eu sou melhor do que ele. Aí foi muito bonito, bacana.